que não nos falte fé e um bom café para os amantes do café. Boa tarde! Gostaram do meu filtro? Minha gente, até cílios eu tenho! Meu Deus! E nada como um filtro poderoso, igual a esse, para eu falar do tema de hoje. E hoje pela manhã eu nem fiz a live específico da procrastinação. Porque quando eu olhei o conteúdo, eu disse, caramba, casou direitinho com o conteúdo da tarde. Então, eu vou deixar para fazer a live da tarde. Por quê? Eu poderia até ter feito as duas pela manhã. Mas, olha esse filtro lindo, ainda tem estrelinhas brilhando. Adoro estrelinhas. Ainda vão me ver aqui de batom azul. Antes de finalizar os 21 dias, eu vou aparecer de batom azul. Por quê? Porque eu vim ao mundo para aparecer. Então, quem não aparece no mundo é esquecido. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Vamos tomar um café. Quem quer um café da tarde? E hoje o tema é um tema muito, muito, muito interessante. Que para mim fez todo sentido, fez toda a diferença na minha vida. Que é o que a gente chama de ganhos indiretos. Meu Deus, vocês nem imaginam o que esse tal de ganho indireto atrapalha a nossa vida. E tanto para o procrastinador, que é aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã o que pode fazer hoje, quanto para aquela pessoa que quer ter saúde. Imagina você olhar para a vida, para a sua vida hoje e dizer assim, o que é que eu estou ganhando com isso? E nessa jornada de 21 dias e 21 lives, eu venho justamente falando sobre isso. O que eu preciso fazer para que eu não adoeça? O que eu preciso fazer para que eu avance na vida e pare de procrastinar? Então, esse tema, né, foi um dos temas do evento que eu fui em São Paulo. Então, estou trazendo coisa assim de primeira mão para vocês. Em janeiro, eu fui para um evento chamado A Lógica da Vida. Foram 3 dias de pura consciência. Não foi um evento motivacional. Foi um evento para trazer consciência e congruência com a vida das pessoas que queriam mudar de vida. E lá no evento, as pessoas, né, que fizeram o evento, eles fizeram um teste, vêm fazendo um teste, utilizando a metodologia do Corpo Explica, com pessoas depressivas. E aí eles fizeram um gráfico enorme com religião, a questão dos formatos corporais, valor monetário, como é que a gente chama? Ai, fugiu da cabeça agora. Quanto a pessoa ganha, né? Profissão, quais são as profissões que têm uma tendência maior à depressão e à ansiedade. E todo o estudo foi feito em cima de depressão. Depressão e suas várias doenças que se causam, né? Que se desenvolvem através da depressão. Inclusive, né? Muita gente questiona, reclama, ai meu Deus, mas a fibromialgia, ela é uma doença do avanço de um depressivo. É quando eu aceito que a minha vida tá uma merda. É quando eu aceito que a minha vida está uma merda e eu não vou avançar mais. E pode analisar todas as pessoas que têm fibromialgia, elas são criaturas altamente limitadas. Limitada emocionalmente, acha que só merece aquilo e aquilo mesmo, limitada profissionalmente, limitada pessoalmente, limitada na questão da religião, que não avança, não vai buscar conhecimento. São pessoas de testa pequena, de mentalidade fechada, que não se abre para o novo. Então, isso é um avanço de uma depressão. Mas as pessoas que têm fibromialgia, elas não aceitam.
Mas pergunta para uma pessoa que tem fibromialgia, quem é o profissional que cuida dele? É um psiquiatra, é um psicólogo. Então, essa pessoa ela vai estar à base de medicação para que a vida dela comece a fluir, para que ela não sinta dores. E quando as dores elas começam a vir para o meu corpo, para o meu pescoço, para o meu tronco, para a minha cintura, para o meu corpo todo, isso quer dizer o quê? Eu não estou avançando, estou parando aqui. E aí eu uso muito um termo, que água parada dá dengue. Imagine você. Quando você não avança, quando você tem medo do futuro, a fibromialgia ela vai simplesmente se aproximar de você. Porque você está em uma tristeza profunda e as tuas células internas elas estão dizendo: eu não estou servindo para nada. Por que eu estou aqui? Eu estou servindo para quê? Então, eu já vi várias pessoas que fazem grupos falando sobre apoiem quem tem fibromialgia. Fibromialgia não é uma doença. Aliás, fibromialgia é uma doença. Fibromialgia ainda não entrou como uma doença, como um CR, né? Com um CR, com um código. Mas é considerado uma doença já. E as pessoas que têm fibromialgia, elas geralmente pegam a doença em si como um modo de aprisionar alguém a ela. Mas aí, quando eu entro nesse assunto, eu sei que incomoda muita gente que pode ter a fibromialgia e que não aceita que está com a vida parada. E aí, os ganhos indiretos, eles vêm justamente atrasando a nossa vida. Ele olha para você e diz assim: eu não consigo avançar mais, porque eu preciso de aprovação, eu preciso de reconhecimento e eu preciso de afeto, de carinho. Ai, meu Deus, se eu não tiver, eu não consigo ir mais além. Então, são pessoas altamente, emocionalmente ligadas ao outro, sempre ao outro. São aquelas pessoas carentes, e até aquela música, carente de amor mesmo, carente de afeto. É aquelas pessoas que na infância elas não receberam o amor. E é o que hoje a gente chama do traço oral. A maioria das pessoas que tem essa carência afetiva são os orais. E esse ganho indireto de precisar da aprovação dos outros, do reconhecimento e de afeto, é justamente aquela criança que na fase de 0 até 1 ano não teve amor ou não se sentiu amado pelo pai, pela mãe ou por quem cuidou daquela criança. Esse primeiro traço, né, é um dos traços que mais leva as pessoas à depressão. Porém, existe um gráfico que existe uma tabela, né? Eu não posso dizer que todos os orais precisam de aprovação. Mas eu vou dizer que 80% dos orais, quando passa o gráfico dele, passa de 20%, ele precisa da aprovação de alguém. E quando eu combino com outro traço de caráter, aí é que o negócio fica mais desafiador. Então, o traço de caráter que tem essa carência, essa dependência, muitas vezes são aquelas pessoas que se acham que não tem capacidade de avançar mais, acham que não tem conteúdo para falar na internet, acham que não tem o que fazer mais no mundo, acha que, ai meu Deus, eu preciso que alguém olhe o que eu estou fazendo, o projeto que eu estou fazendo, um slide que eu estou fazendo, um novo material que eu estou fazendo, um novo curso que eu estou fazendo. Eu preciso mostrar para o mundo o que eu estou fazendo. Na maioria das vezes é chamado o oral da falta. É aquela pessoa que faltou algo e ela vai estar sempre buscando a aprovação do outro. Então, quando eu busco a aprovação do outro, eu deixo de
andar, de avançar, porque eu fico esperando que alguém me aprove. E esperar a aprovação é atrasar, é parar, é limitar você de andar mais um pouquinho. Esse tal de ganho indireto, quando a gente entende que ele atrasa a nossa vida, a gente tem que aprender a reprogramar esse ganho indireto. Por exemplo, eu vou falar por mim, tá? Eu identifiquei que dos 4 ganhos indiretos, esse era o que mais me limitava. Eu era uma pessoa que estava o tempo todo pedindo a aprovação das pessoas. Estava o tempo todo esperando que as pessoas aprovassem, olhassem um projeto, um post para que eu pudesse postar. Existe uma diferença entre esperar a aprovação e ter cuidado com uma postagem quando eu me refiro ao outro. Mas quando eu me refiro a mim, não. Quando eu estou me referindo ao outro. E aí, o tempo todo eu ficava tentando provar para o mundo o que eu estava fazendo. Buscando que as pessoas olhassem meus posts para eu poder postar. Pedindo que o meu esposo olhasse um post meu. A minha filha aprovasse um post meu. A minha sogra me aprovasse em determinadas situações. A minha mãe me aprovasse. O meu pai aprovasse. E aí eu fiquei o tempo todo esperando que o outro olhasse para mim. Por quê? Porque eu sou uma criança carente. E aí eu sempre busquei aprovação e reconhecimento. E aí é quando a gente usa aquele termo, eu deixei de fazer para mim para fazer pelo outro. Eu deixei de andar para mim com as minhas pernas para andar com a perna do outro. E eu fiz tanto isso que chegou um momento que eu esqueci quem era eu. E quem é Ana Paula hoje? É uma pessoa que sempre que identifica que está nesse ganho indireto, ela faz, opa, eu não posso agir desse jeito. E hoje, eu sentei até com a minha filha e disse assim, você sabe o quanto eu e seu pai vem investindo em cursos para que hoje a sua mãe esteja aqui fazendo isso? Ela, não, mais ou menos. Eu sei que a senhora Ipainha tem sempre se esforçado para investir nos cursos. Pois é, vamos fazer uma conta básica? E aí eu saí somando com ela. Todos os cursos de 2 anos e meio praticamente atrás que eu entrei. E passou de 40 mil reais. E aí a pessoa olha e diz assim, como assim? Foi para onde esse dinheiro todo? Metade aqui ficou na minha cabeça. Então, as pessoas, elas querem sugar o que você tem. Mas elas não estão pagando o preço que você ou que eu estou pagando hoje. Então, eu deixei de reformar a minha casa, eu deixei de trocar o carro, eu deixei de trazer mais conforto, de fazer uma viagem, de fazer várias coisas, porque eu queria investir, junto com meu esposo, investimos em desenvolvimento pessoal. E qual era o meu ganho indireto? Estar o tempo todo provando para as pessoas que eu podia ajudar elas. Até o momento que eu caiu em mim, essa questão do ganho indireto, e eu comecei a analisar, bom, se as pessoas não querem mudar, eu é que não vou me esforçar. Mas eu estava o tempo todo atrás das pessoas para dizer assim, vem que eu posso te ajudar. E aí Paulo Vieira fala no livro dele, O Poder da Ação, que é como você tem um amigo que você gosta muito, mas ele está num balde de merda. Você olha para o amigo e diz assim, vem fulano, eu consigo te ajudar, sai daí, tá fedendo. E ele olha e faz assim, mas eu não consigo, eu não sei como é que eu saio daqui. Então você do lado de cá tenta colocar uma escada e ajudar aquele amigo que está no balde de merda. Mas o tempo todo ele está afundando. E quando isso caiu na minha cabeça, eu disse, caramba, eu preciso virar essa chave. Porque só assim eu vou conseguir chegar mais ainda onde eu quero. E onde eu quero chegar? Qual é o caminho que eu quero seguir? Eu já sei o meu caminho. E é isso que eu estou traçando e trilhando todos os dias.
E esse tal de ganho indireto veio num momento assim ímpar da minha vida. E como nada acontece por acaso, cada coisa vem no seu determinado dia, no seu determinado momento, para que eu avance cada dia mais. Sábado passado, eu participei de uma mentoria de oratória. E nessa mentoria, dei uma destravada em um sentimento que eu tinha em relação à criação das minhas filhas, que o cara olhou para mim e disse assim: Ana Paula, você já tem um produto digital. Agora só basta você trabalhar nele. E ali naquele momento eu disse: caramba, que massa! E assim, eu não estava buscando a aprovação dele. Eu estava atrás de uma luz, de alguém que olhasse para o que eu estava falando e entendesse, né, canalizasse, filtrasse e dissesse assim: é isso, isso e isso que você precisa. Então, foi aí que mais uma chave virou. E trabalhar com desenvolvimento humano, assim como para mim, como para as outras pessoas, é todo dia tirar uma capa da cebola, até chegar no miolo da cebola. E eu tenho clientes que eu digo a eles justamente essa frase: o processo de coach terminou, você chegou ao fim, mas daqui a um ano a tua vida ainda vai estar mudando. Porque quando a gente decide mudar um grau na nossa vida, a gente vai estar constantemente mudando muita coisa. E não aceitando e nem permitindo antigos padrões numa vida nova. É como você ir numa loja e reformar seu guarda-roupa. Pega tudo que você tem hoje e jogar no lixo. Tudo, 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 tudo. Calcinha, sutiã, blusa, tudo, tudo, tudo. É uma repaginada na vida. E isso não tem preço. Não tem preço que pague. E quando eu entendi que o que eu faço hoje, que com a minha missão eu não preciso de aprovação das pessoas, aí, como eu já usei o termo, eu liguei o botãozinho do foda-se o que as pessoas estão pensando de mim. E aí eu comecei a trabalhar mais em mim do que no outro. Eu comecei a me preocupar mais com o que eu estava pensando e sentindo naquele momento do que com o que o outro estava pensando em relação a mim. Então, hoje eu estou em uma fase que eu não preciso mais que ninguém me aprove. Eu já sei o meu caminho. Eu já sei para onde eu estou indo. Eu já venci a procrastinação. Eu já curei a minha vida. Eu já curei minha enxaqueca, minhas dores. Agora eu estou andando para frente. Então, esse é o primeiro ganho indireto. Aprovação, reconhecimento e afeto. E aí, se eu não receber afeto, eu vou receber afeto de quem? Aprenda a se cuidar, a se amar, a olhar para você como uma criatura que precisa, que é imagem e semelhança de Deus. E que precisa realmente primeiro se amar, antes de amar qualquer pessoa que venha para a sua vida. E eu ouvi o pastor Cláudio Duarte, que ele usou esse termo. Você precisa ser tão feliz, você interior, que a falta de um emprego, um namorado, um marido, uma casa, não te deixe triste. Então foi nessa palavra que eu sempre me apeguei. Eu que precisava ser feliz e não ter coisas para me deixar feliz. Então é nessa jornada, em coisas materiais, o que eu consegui de 2 anos e meio para cá, nem importa o quanto de coisas materiais que eu investi. Mas o imaterial, aquilo que eu não vejo, mas o quanto eu avancei para mim, quanto ser humano, meu Deus, esse valor que eu investi não chega nem aos pés de uma vida realmente transformada. O segundo ganho indireto que muita gente tem, olha, é impressionante, é o poder, o controle das coisas e das pessoas.
Você conhece alguém que está o tempo todo controlando o outro? Você conhece alguém que está o tempo todo olhando para a pessoa e dizendo assim, eu tenho poder sobre você. E você chega, tem medo até de olhar para aquela pessoa. Tem gente que você olha, aquela pessoa ela tem um ar de tão superior em relação a você, que ele pode não ser nada seu. E você já tem medo até do olhar da pessoa. E aí, o que é que acontece? Quando essa pessoa, ela tem um poder de influenciar você, de limitar você, de travar a tua vida, ela vai reprovar tudo que você fizer na vida. Porque imagina se você é uma pessoa, assim como eu era, que precisava de aprovação, reconhecimento e de afeto. Cruza com uma pessoa que está o tempo todo reprovando você. Tudo que você faz, a pessoa olha uma vírgula e critica. Tudo que você faz, a pessoa olha um detalhe no seu batom e critica. Tudo que você veste, a pessoa critica. A tua casa, a pessoa critica. O teu espaço de trabalho, a pessoa critica. Então a pessoa vai criticar tudo, tudo, tudo. E é uma pessoa que quer estar no controle a vida toda. É uma pessoa que vai ter uma tendência a querer controlar tudo e todo mundo. E ele tem um formato corporal. E ele também adquire uma doença muito fácil e muito cedo. Então, as pessoas altamente controladoras são aquelas pessoas que, na maioria das vezes, estão sozinhas. Ou então, tem um marido, um companheiro, banana, do lado dela, que não tem poder nenhum de voto. Conhecem alguém assim? Muitas vezes, essa mulher ou esse homem controla tudo, mas no âmbito emocional ele fica preso. Eu venho falando nesses 21 dias justamente sobre isso. Não existe um traço específico para isso. Existe uma combinação. Nós somos combinados com pelo menos 3 traços de cada caráter. Então eu vou falando aqui, eu sei que vocês vão identificando, né? As pessoas também que estão no grupo lá de WhatsApp vão identificar cada ganho indireto que ela tem. Então o que é que acontece comigo? Quando eu não consigo controlar alguém, eu adoeço. Quando eu não consigo ser ouvida, eu também não quero ouvir. E aí é onde vem a surdez. É onde vem as pessoas com enxaqueca, com labirintite. Eu não quero ouvir, tapa o ouvido. Eu não quero falar, problema na garganta. Eu não quero estar perto daquela pessoa. E a pessoa vai atrair para a vida dela uma doença para que a pessoa olhe e diga assim, vai, faz, é melhor tu fazer do que tu irritar fulano. Então, são pessoas com pressão alta, são pessoas que a cabeça ferve. E quando você olha para a pessoa tá. Então, são pessoas que têm esse ganho indireto. Ela está sempre, o tempo todo, buscando outras pessoas para controlar. Porque senão ela não vai estar feliz. E no meu Instagram tem vídeos que eu fiz, inclusive lá no Lógica da Vida, falando sobre cada ganho indireto. Então, poder e controle são as pessoas que têm o traço de masoquista e psicopatia alto. Ele vai estar sempre no controle do outro. A vida dele está muito boa, você nem pode falar. Mas quando você olha a vida dele, está uma merda. Literalmente uma merda. Porque para ele é muito mais importante ele controlar a vida do outro, fazer pelo outro, controlar o outro, limitar o outro do que ele próprio se limitar. Então, é uma pessoa que muitas vezes não sai nem do canto, não faz nada para a vida mudar. Mas está querendo controlar
o outro. É muito mais fácil, não é? Combina aí comigo. Não é mais fácil eu controlar o outro do que eu olhar para os meus defeitos? Não é mais fácil eu apontar para o defeito do outro do que eu olhar para os meus defeitos? Não é mais fácil eu criticar o outro do que eu me criticar porque eu não estou avançando na vida? Então, as pessoas que têm esse tipo de ganho indireto são pessoas que não leram o livro O Poder da Autorresponsabilidade, não usaram a Liga da Justiça, não sabem olhar para si primeiro para depois olhar para o outro. Então, esse tipo de gente tem muito por aí. E eu trabalhei em uma escola que na época eu estava com a minha filha mais velha. Ela tinha aproximadamente 1 ano e meio. Um ano. Um ano. 1 ano e um pouquinho. E aí, na época, não passava um vento, ela adoecia. Passava um vento, ela adoecia. Emocionalmente, hoje eu entendo que ela estava uma criança carente de mamãe. Mas na época eu não sabia. E na época eu trabalhava manhã, tarde e noite. E aí ela adquiriu devido a gripes constantes, broncopneumonia. O médico me afastou 15 dias para tomar conta dela, à base de antibiótico. E aí eu tive que me afastar da escola para poder tomar conta dela. O que é que aconteceu? Essa diretora mandou uma notificação para a Gerência Regional de Ensino, dizendo que não me queria mais na escola, por causa disso, por conta desse atestado que o médico me deu. E aí eu olhei, quando eu voltei, ela não conseguiu outro professor para o local, para o meu lugar. Então eu voltei e continuei. Eu fiquei sabendo disso, eu acho que uns 3 meses depois, através de uma outra pessoa. E aí, na época, eu fiquei muito chateada. Mas aí eu parei e disse assim, meu Deus, a vida dessa mulher é uma merda. Eu ensinei aos filhos dela, quando eu comecei a estagiar, para vocês imaginarem. Eu ensinei os filhos dela, 2 filhos dela. Foi 2. E conheci um terceiro filho. Então, no mínimo, eu conheci 3 filhos dessa mulher. A vida dessa mulher era trabalhar manhã, tarde e noite, e os filhos dela eram criados aleatório. E quando esse filho dela, na época era 3º ano, ele quebrou uma cadeira nas costas de um menino dentro da sala de aula. O diretor virou e disse assim, é o filho de fulana, nem adianta chamar ela que ela não vem. Aí eu entendi porque é muito mais fácil apontar para a vida do outro do que para a minha vida. Então era uma coisa que eu não queria e não quero na minha vida. E eu ouvi muito essa frase, filho de professor é tudo mal educado. E eu olhava para mim e dizia assim, eu sou professora, eu não quero passar por isso em escola nenhuma. Eu não quero passar vergonha, não quero que falem de mim em lugar nenhum. Por quê? Porque é muito mais fácil eu apontar para o outro do que eu apontar para mim. Então ela apontava e criticava e queria controlar todos os professores da escola, mas a vida dela pessoal até emocional, com o casamento dela, estava uma merda, estava falido. O que é que eu vou fazer para que eu não fique frustrada de um lado? Então eu vou me sobrecarregar no trabalho. Então essa mulher, ela passava manhã, tarde e noite na escola. Muitas vezes eu saía de lá 9 horas da noite e ela ainda estava na escola. Aí você imagina como estava a vida dela, emocional e até sexual. Provavelmente nem tinha mais. Então, esse é um ganho indireto de pessoas altamente controladoras. É mais fácil eu controlar a vida do outro do que controlar a minha. É muito mais fácil. Esse ganho indireto traz muitas doenças para uma pessoa. E também leva a pessoa a procrastinar na sua vida. Alguma área da vida deste ser humano
não está bom por ele estar controlando a vida de todo mundo. Hashtag fica a dica. O terceiro é um que vai incomodar um pouquinho. E hoje eu li um post que falava assim: as pessoas confundem religião com religiosidade. E a religião atrapalha muitas pessoas de avançarem. Por quê? Tudo eu estou pecando. Tudo isso é pecado. E esse ganho indireto de perdão, penitência e paraíso é aquela velha frase que eu muitas vezes disse para mim: eu estou desonrando meu pai e minha mãe e eu estou pecando. Ah, eu estou pecando. Então muita gente não faz o que tem que fazer e ainda olha dizendo assim: ai meu Deus, é porque Deus quis assim. Eu estou sofrendo porque lá na frente eu vou para o paraíso. Quem mais sofre é quem mais é visto. Eu preciso chorar, clamar, me ajoelhar nos pés do Senhor para poder conseguir ser aprovado, para que o Senhor olhe para mim. E aí vem muito na minha cabeça esse ditado que eu uso muito para mim: Deus é amor, Ele não é sofrimento. Ele não libertou, Ele não deu o filho dele para que a gente sofresse. Ele deu o filho dele para que a gente hoje tivesse liberdade de expressão. É claro que existem aqueles pecados que é matar, roubar, enganar, desejar a mulher e o homem do próximo. Enfim, existem os pecados, que são pecados que a pessoa mesmo vai fazer e vai praticar. Fora isso, se você está contando tua história para o mundo, você não está pecando, você tem uma história. Todo mundo tem uma história. E eu achava que eu estava pecando, que eu estava desonrando meu pai e minha mãe. Mas quando eu olhei para a minha vida, eu avancei, eu consegui chegar até aqui. Eu levei o nome da família, né? A gente carrega o nome da nossa família. Eu dupliquei a minha geração. Eu estou criando minhas filhas para que elas não sofram quanto eu sofri. Como que eu estou pecando? Então entra em choque. E aí é onde entra a questão da religião e religiosidade. Você pode ser tão crente quanto religioso. Você pode ser tão religioso quanto crente. Mas se tudo que acontece com você, você olha e diz assim: não é porque Deus quer assim, eu vou aceitar. E aí eu ouvi uma frase que diz assim: aceita que dói menos. Ih, mano, aceita que dói menos. Sempre vai doer quando eu não assumo e não ando para frente. Geralmente essas pessoas são pessoas mais ou menos orais, que dizem assim: eu nasci assim, eu fui rejeitada pelo mundo. E na verdade todos os traços eles têm, cada um vai ter uma dificuldade com cada ganho indireto. Mas sempre tem um que pega muito mais no pé. Você conhece, vou tocar aqui bem pesado agora. Você conhece pessoas que vivem na igreja, que vivem de joelho, que vivem rezando, que vivem orando e ainda reclamando da vida? Eu também conheço. Você conhece pessoas que passam o tempo todo com o terço, a Bíblia na mão, e se o ônibus passar e jogar água nele, ele xinga até o universo? Também conheço. Você conhece pessoas que tudo de ruim que acontece diz assim: foi Deus que quis assim. A pessoa não assume a sua responsabilidade, não assume o seu papel no mundo e ainda coloca a culpa em Deus, minha gente. Como assim? É muito fácil eu colocar a culpa em Deus. Ele nem está aqui para ver.
É muito fácil eu tirar uma nota baixa na escola e eu dizer assim, foi Deus que quis assim. Eu não passei porque Deus quis. É fácil demais. E aí vem o vitimismo. E aí a penitência. E aí eu preciso de perdão o tempo todo. E eu vou estar sempre me redimindo, me ajoelhando, sofrendo, me martirizando. Não confundam crença no que você acredita com autorresponsabilidade. É duas coisas totalmente diferentes. E aí eu vou dar um exemplo. De repente você tem um carro e você passa uns 2 anos sem fazer manutenção. E aí você decide viajar. Percurso curto, de 50 quilômetros. Pode ser até menor. No caminho, o carro aquece. No caminho, o carro diminui a velocidade. E aí você diz assim, caramba, esse carro não presta para nada, esse carro não serve para nada, a pessoa nunca sai. E quando sai, esse carro quebra. Aí eu te pergunto, quem deixou de fazer manutenção no carro? Ah, mas o carro vivia parado. Pois é, o carro vivia parado. Mas você deixou de fazer manutenção no carro. E quando você deixa de fazer manutenção em algo que você pode esporadicamente usar ou não, ele também pode quebrar ou não. Tudo que está parado, água parada dá dengue. Experimenta comprar uma bicicleta, colocar lá no teu jardim, lá na lateral da tua casa, e deixar lá 10 anos sem usar. O que é que vai acontecer com ela? Daqui a 10 anos ela vai funcionar? Você vai andar? Tudo precisa de manutenção. Experimenta comprar um pacote de carne, chegar em casa e colocar no chão, no canto da pia, para ver o que acontece. Vai apodrecer, vai criar tapuru, vai desonerar, vai virar uma nojeira e vai sumir dali. Vai virar uma água e acabou-se. Só vai atrair mais inseto. Então, manutenção. Do jeito que um carro, uma casa, do jeito que você precisa de manutenção, a tua vida também ela precisa de manutenção. Quando você não faz manutenção na tua vida, você vai estar sempre culpando o outro e se frustrando. Não, porque Deus quis assim, Deus quis que eu perdesse meu emprego. Não, porque a pandemia, muita gente perdeu o emprego. Né? A dificuldade está muito grande. Então, por isso que eu perdi o emprego. O comércio, o mercado não aceita mulheres em tais setores. Ou está muito competitivo, eu não consigo arrumar um emprego para trabalhar. Ou trabalhar sem carteira assinada é muito difícil. É melhor eu ir para um emprego fixo. E aí vai estar sempre arrumando uma desculpa. E a principal desculpa é porque Deus quis assim. Não, Deus, foi Ele que quis assim. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Colocar a responsabilidade todinha na mão de Deus. E eu fico me perguntando como é que Deus consegue resolver os problemas de tanta gente mal agradecida. Porque de repente aquela pessoa começou a trabalhar, de repente chegou uma pessoa, ajudou e puxou o carro, mas a pessoa voltou e não fez nada mais na vida. O cara guinchou o teu carro até a tua casa de volta. Não te cobrou nada. Mas o carro continua parado. Você olha pro carro e só reclama. E ainda reclama com Deus. Foi Deus que quis assim. Então, tá na hora de parar e fazer manutenção na sua vida. Se você não está fazendo manutenção na tua vida, quem é que está fazendo? Quem será que está fazendo manutenção na tua vida? É Deus? Não sei. E o último ganho indireto, que é o de vítima, inocente e não se responsabiliza. Você conhece pessoas que ela nunca faz nada?
que acontece alguma coisa errada dentro da casa, tem só 2 pessoas e ela olha e diz assim: não fui eu. E muitas vezes ela está sozinha, ela deixou lá a carne no chão, ela não foi pegar a carne para tratar e depois ela faz assim: eita, esqueci, mas foi sem querer. Está sempre arrumando uma desculpa para aquele erro que ela está cometendo diariamente. E esse tipo de pessoa, cada traço vai ter um diferencial. Esse tipo de ganho indireto, todo mundo tem ele, de não se responsabilizar pelos seus atos. Se ganhou, se conseguiu um emprego, se perdeu um emprego, se o carro quebrou, a pessoa diz assim: eu não tenho culpa, foi o acaso, foi a chuva. Choveu muito, caiu um raio, derrubou minha casa. Ah não, porque o carro também está muito velho. Mas eu não fiz manutenção porque o carro já está velho. E não se responsabiliza pela sua vida. E vai estar o tempo todo apontando para o outro o defeito, o erro. É muito parecido com o segundo. Mas essa pessoa ela vai ser sempre a vítima, ela vai ser sempre a coitadinha. E tudo que der errado ela vai culpar alguém. Ela sempre vai culpar alguém. Ela sempre vai achar alguém para culpar. É meu pai, é minha mãe, eu não avancei na vida porque meu pai não pagou minha faculdade, eu não avancei na vida porque meu pai não me deu oportunidade, eu não avancei na vida porque a minha mãe não tomou atitudes, eu não avancei na vida porque o meu marido não deixou que eu avançasse na vida e não assume o seu compromisso consigo mesmo. Muitas vezes, e eu já vi muito isso, hoje nos meus atendimentos eu vejo muito isso. E até quando eu trabalhava CLT ou com vendas diretas, eu vi muito isso. A mulher tem uma vida muito confortável, tem uma formação, mas se acomodou e está na zona de conforto. Reclama e reclama se o marido não faz o que ela quer naquela hora que ela quer. Eu vi muito isso, mas muito, vocês não têm noção. Vai estar sempre criticando o cônjuge, né? Porque não comprou o batom que ela queria naquele momento. E aí o cônjuge se esforça, trabalha, dá o melhor de si e vai estar sempre sendo criticado pela mulher. Porque a mulher está lá no papel de vítima. Não, mas por quê? Eu estou aqui para tomar conta dos filhos, dos seus filhos. Não é dela, é seu filho. E aí ela vai estar dizendo: eu parei minha vida porque eu tive que tomar conta dos filhos. Eu parei a minha vida, eu desisti dos meus sonhos porque eu tive que tomar conta dos filhos. E eu ouvi de muitas mães no colégio onde eu levava minhas filhas dizer o seguinte: eu carrego meu filho, se for possível, até 18 anos, mas eu não deixo ele vir só. Você, comigo, é louca. Você não sabe o perigo que está o mundo. Você não sabe como as coisas estão difíceis. Você confia em deixar sua filha sozinha. Eu olhei para elas e disse assim: eu não sei vocês. Estava numa roda de umas 6 mulheres com a mesma fala. Eu olhei para elas e disse assim: eu não sei vocês, mas eu não nasci para ser sombra de ninguém. Eu nasci para fazer a minha parte. E com a minha parte, junto com a parte do meu marido, a gente avançar. Eu não nasci para ficar parada. Eu nasci para fazer algo no mundo. E eu vou fazer. Independente se seja com vendas, se seja voltando para a sala de aula, eu não sei o futuro que me pertence. Mas eu não nasci para esperar. Porque eu já esperei demais. E aí, eu recebi só o quê? Elogios? Não, só recebi cara feia. Claro que é muito fácil eu apontar para a vida do outro. Mas eu assumir a minha é difícil. E aí, nesse meio dessas mulheres, tinha enfermeira formada, tinha advogada formada,
com OAB, tinham professoras formadas também, que tinha pós-graduação, tinha donas de casa que nunca estudaram, porque disseram que não estudavam por conta dos filhos. E eu olhei simplesmente e disse assim: a culpa, eu não tenho responsabilidade sobre a vida de vocês. E eu não disse isso, mas eu disse assim, eu pensei, né? Eu não me importa a vida de vocês, importa é a minha vida, o que eu estou fazendo. E aí eu me tornei mais chata ainda, né? Ou seja, eu saí do grupo das mulheres, das dondoquinhas. Graças a Deus. Porque é um ambiente que não me pertencia. Então, as vítimas sofredoras, ai meu Deus, que o mundo é ruim, que o mundo é difícil de viver. É muita vítima sofredora. Onde você pode criar a sua própria realidade. Onde você é que determina o caminho que você vai seguir. E não importa marido, companheira, o pai, a mãe. Você pode ter nascido, vivido no lixo, na lama, mas você pode criar e mudar a sua realidade. E eu gosto muito de um cara chamado Geraldo Rufino, que ele viveu no lixão, minha gente. E ele trabalhou num local que fazia carvão. E ele disse que todos os dias que ele acordava, ele agradecia, porque ele via luz. E ele dizia assim, sabe qual era a diferença do carvão para mim? Era que quando eu ria, só aparecia os dentes e o olho. Somente. O resto era tudo preto. E hoje o cara é dono de uma companhia milionária. E esse termo ele usa R$ 1 melhor a cada dia. E não planejo muito além da conta. Porque se chover, trava tudo. Então não adianta eu planejar muita coisa. O que importa é o momento e o que eu consigo fazer hoje e agora. Então, esses ganhos indiretos, eles travam a tua vida emocional, pessoal, financeira, psicológica e limitam você para avançar e subir um degrau hoje. E é um degrau a cada dia. Você só não pode voltar e dizer assim: a culpa é do meu marido, é porque ele não deixou eu trabalhar. Não, a culpa é do meu pai, porque ele não pagou minha faculdade. Não, a culpa é porque eu morei num lugar que chamava Alta Foice. Lá todo mundo, ninguém tinha oportunidade. Lá os meus amigos, nenhum fizeram faculdade. Eu conto nos dedos quem fez faculdade. E aí eu tenho uma irmã que terminou doutorado. Aí será que ela morou aonde? Não sei, é minha irmã. Deve ter morado comigo. É claro que ela se esforçou muito mais além da conta. Mas ela terminou o doutorado e ela veio de onde eu vim também. E eu costumo dizer que eu fui a menos que estudou. Eu fui a menos que estudou. Eu fiz matemática em uma faculdade de interior. Fiz pós-graduação, mas eu não concluí e me frustrei muito por isso. Mas eu tenho duas irmãs, eu sou a do meio, não sou a terceira, sou a do meio, que para mim, quando eu olho para o currículo delas, eu me sinto como se eu tivesse estudado até a 4ª série. Mas eu consegui chegar e eu estou andando um degrau a cada dia. Só que não é o tanto que você estuda. Isso eu entendi. Não é o tanto que você estuda. É o tanto que você está fazendo na tua vida com o que você tem todos os dias. E aí é quando a gente fala, não adianta você ter tanta coisa e não saber o que você está fazendo com a sua vida hoje. O que importa é o que você vai fazer com o que você tem. O que é que eu tenho hoje? Eu tenho isso, isso, isso e isso.
E se você não casou com um marido que te apoie, você vai ter um trabalho dobrado. Mas entenda, você é dono da sua vida. Não é ninguém que vai impedir você de avançar, não. E se não der certo o teu relacionamento, que você avance, que você trabalhe, que você faça isso, muda de marido. Eita. Muda, somente. Você só vai ter trabalho. Mas é melhor ter trabalho e avançar, ou você continuar sofrendo, sem avançar na vida e depois ter alguém que culpar. As doenças, elas não são à toa. Quando você tem medo de avançar por uma decisão que você tem que abandonar, você vai viver em um ganho indireto, você vai culpar alguém, você vai ser vítima, você vai ser sofredora e vai continuar no balde de merda. Sinto muito. Cada um tem a vida que merece. E eu ouvi muitas vezes essa frase, inclusive ao vivo e a cores do próprio Paulo Vieira. Cada um tem a vida que merece. Então, eu não quero ter a vida que eu estava tendo. E eu digo para muita gente, eu sou oral, adoro falar. Se eu não tivesse entrado no mundo do desenvolvimento humano hoje, provavelmente, mais um pouquinho à frente, eu ia estar em um estado depressivo. Por quê? Por esperar a aprovação do meu pai, que eu nunca recebi, eu ia me fechar mais ainda. Por esperar que a minha mãe olhasse para mim, eu ia me fechar mais ainda. Então eu decidi brilhar. Estão vendo meus brilhos? Oh, que lindo! Adorei esse filtro emprestado aqui do Instagram. Então eu decidi brilhar, eu decidi criar minha história, decidi criar minha jornada e ligar o botãozinho que para muita gente incomoda, do foda-se. E me empoderar daquilo que eu tenho e daquilo que eu estou buscando para a minha vida. O que importa é a minha vida. Agradeço a barriga de aluguel da minha mãe e agradeço os espermatozoides do meu pai. Eternamente serei grata. Mas, uma vez que eu assumi a minha vida, o meu papel, então, acabou-se. Agora depende de mim. E aí eu pergunto para quem assistiu, quem vai assistir ainda essa live até o final. Qual é o teu ganho direto? Quem você está prendendo na tua vida de avançar? Ou você está presa por causa de quem? Cuidado com o padrão que você repete. De repente você está estagnado porque está sendo vítima de alguma circunstância. De repente você está estagnado porque está esperando a aprovação de alguém. Ou está sofrendo porque Deus quer assim. Porque Deus, ele desceu da terra, olhou para você e disse assim: meu filho, é assim, faça assim. Foi Deus, ele falou, teve comunicação direta com você. Por isso que você muitas vezes culpa ele. Então, cuidado com quem vocês estão culpando. Cuidado quem está na frente de vocês, impedindo vocês de crescer. E aí, identifique qual é o teu ganho direto. Porque a tua vida não está avançando. Porque você está procrastinando de evoluir. E porque você está adoecendo. Ou, se ainda não adoeceu, qual é a doença que essa pessoa que está impedindo você de crescer, qual a doença que ela tem? Você vai repetir uma doença igual a dela. E aí, algumas pessoas perguntam, mas não existe hereditariedade? Existe, na ponta da unha e no fio do cabelo. Existe uma pesquisa que mostra, que diz que uma pessoa pode adquirir, né? Pegar mesmo. Todas as doenças de pais adotivos, só vivendo no mesmo ambiente. Então, para quem acredita, um beijo e até amanhã. Para quem não acredita, um beijo e até amanhã. Obrigada pelo meu brilho no Instagram.
até amanhã. Para quem está no grupo do WhatsApp, dos 21 dias, hoje é o 15º dia do nosso desafio. Estamos andando para a reta final. Quem ainda está no desafio, no final vai achar um pote de ouro no final do arco-íris. Então, beijo e até amanhã.